aí, Edu, como é que tá? Tudo bem, e você? Tudo certo, deixa eu só arrumar a sua cam aqui na minha live, Hum, pra gente deixar você mais enquadrada aqui. Aê, maravilha. Não. Pronto, tudo bem? Beleza, e você? Quanto tempo, hein? Faz tempo que eu não te vejo, faz muito tempo. Algum show do Voodoo Priest aí passado? Por aí. Nossa, faz tempo, né? Bom, Edu, queria que você se apresentasse aqui pra galera aqui do chat aqui. O pessoal tá curioso. Já tem o exclamação Edu, né? Que aí Não, tá com todas as suas redes sociais pra galera seguir. legal. Bom, pessoal que não me conhece aí, eu sou o Edu Nicolini, sou baterista, toco desde os anos 80, desde 85 mais precisamente, em bandas de metal e hardcore. Atualmente eu toco no Voodoo Priest, no Antares, no Agrotóxico e no Ação Direta, mas eu já toquei também no Nitrominds, no Música Diablo, no Crowface, e outras bandas antigas também dos anos 80. Tem alguns parceiros aí, a Pur Brasil, a Orion Cymbals, Ratos Skate Shop, Or Die Company, entre outros, e é isso aí, estamos aí na batalha e no underground aí da música alternativa desde os anos 80, sem parar, nunca parei, direto tocando aí. Tem história, né, Edu? Um pouquinho. Bom, primeiramente queria que você contasse um pouco dos seus novos projetos pra galera. O que que tem mais Uhum. atual, o que que vai Tá, sair aí pro pessoal tá, já ficar ligado. tá, beleza. Bom, então eu vou por partes de Certo. bandas. Bom, vamos lá. O Antares, a banda que é uma banda de thrash, né, brasileira tradicional, que existe desde 85, mas eu entrei no começo de 2018, vai fazer 6 anos agora, né? E, bom, a gente está com uma parceria nova aí com uma gravadora do Rio de Janeiro, a Desiree Records, e Certo. a gente está gravando um disco novo, né? Estamos terminando de gravar os vocais e os solos, que ainda falta terminar, e depois vamos lançar. Estamos tocando bastante aí pelo Brasil e no exterior também. A gente foi no final do ano passado para o Paraguai, foi em maio desse ano para o Chile, né? E temos planos para outros países da América do Sul aí, Colômbia, o ano que vem Peru, né? E lançar o disco novo comigo, que vai ser o primeiro disco comigo, né? Que até então, desde que eu entrei na banda, a gente lançou um single só, foi na época da pandemia e tal, né? Um clipe. Uhum. E estamos nativa aí, né? O Voodoo Priest, que é outra banda que eu toco, teve uma mudança de formação nos últimos anos, né? Bom, primeiro em 2018 saiu o Vitor, né, da banda, aí a gente virou quarteto, aí a gente gravou um disco em quarteto, o Bruno, que era baixista, assumiu o vocal, só que ele faleceu, né, em novembro de 2020, estava na pandemia, né? Fiquei sabendo disso aí. Então, aí a gente falou, não, vamos continuar, não vamos, vai acabar a banda, né? Falamos, vamos continuar e vamos fazer sempre em homenagem a ele, né? E agora, o ano passado entrou a baixista nova, Bruna Curatico, e o vocalista novo, Nelson Rodrigues. A gente gravou 2 singles, já lançamos um em videoclipe nesse ano, e o outro a gente está planejando lançar no começo do ano que vem, né? O outro single, e começar a compor um disco novo e voltar a fazer shows, porque esse ano a gente ficou bastante parado, né? Entendi. Outra banda que eu toco, que é o Agrotóxico, que eu entrei vai fazer 3 anos agora, o mês que vem. A gente acabou de voltar é uma banda que existe desde 93, né? Tem 30 anos. Eu conheço os caras faz muito tempo, né? Já eram amigos meus e eu entrei na banda em 3 anos atrás e a gente acabou de voltar da Europa o mês passado. Fizemos uma turnê que a gente lançou um disco novo, primeiro trabalho que eu gravei com eles, né? Que na verdade é um disco de regravações do primeiro disco da banda, que chamava Caos 1998. Fez 25 anos, né? Nesse ano agora, e a gente lançou ele, regravou as 15 músicas do disco, colocou um novo nome, né? Chama Era do Caos. Foi lançado em LP lá pela Break the Silence Records lá na Alemanha e aqui no Brasil pela Red Star Records, né? Bom, e estamos tocando bastante também com a Agrotóxico, acabamos de fazer a turnê e tal, né? Gravamos o Kiss Club também, antes de ir para a Europa.
E a outra banda que eu tô tocando, que é o Ação Direta, que é uma banda que existe desde 87, uma banda de hardcore aqui do ABC, que eu sou do ABC, né? E a gente vai para a Europa o ano que vem, agora também. Já fomos confirmados no festival Obscene Extreme lá. Olha só. É, Uhum. eu toquei lá em 2019 com uma banda de grind que eu tocava na época também, o Cruel Face, né? Aham. E aí a gente está confirmado já o ano que vem também, então vamos fazer uma turnezinha aí na Europa no ano que vem com ação direta e começar a trabalhar um material novo, porque apesar de eu tocar na banda há muito tempo, eu não gravei nada com a banda ainda, né? Uhum. Porque, na verdade, eu estou na banda há 15 anos, só que como baterista titular faz menos de dois, porque Entendi. eu estava substituindo o meu brother, o Marcão, que ele entrou no Dead Fish em 2009, Uhum. e desde que ele entrou no Dead Fish, eu estava fazendo sub para ele no Ação Direta e eu fiz praticamente 90% dos shows de 2009 para cá, todos os shows, 90% dos shows da Ação Direta eu que fiz, né? Então, e a gente está tocando bastante no Brasil, viajamos para o sul, para o norte, no ano passado, nesse ano, e tem mais vários shows marcados, enfim. Resumindo, mais ou menos, é isso aí, as bandas que eu estou atualmente tocando, né? Fora as bandas do passado Nossa. e bandas que eu que eu substituí também, eu já substituí batera no Ratos de Porão uma vez, a Nervosa, no Gritando HC, no Grinders, entre outras bandas, assim, quebrando um galho, assim, quando os bateras não podiam, né, comparecer e tal. Uhum. Enfim, mais ou menos isso. Cara, e como você concilia tudo isso? Eu acho que é a pergunta mais assim. Já fizeram uma pergunta aqui no chat, bah, já vou falar a sua pergunta, mas como é que você concilia tudo, Edu? Sério, porque É, é muita coisa, cara. então, assim, né? Tem algumas bandas que tocam menos, com menos Entendi. frequência, aí eu consigo conciliar mais, né? E as agendas a gente vai sempre batendo, porque mesmo nessas bandas tem outros integrantes que também tocam em outras bandas, né? Nossa, eu imagino. É meio complicado conciliar as agendas, mas a gente dá um jeito, né? Ainda mais que tem algumas bandas que estão, tipo o Voodoo Priest esse ano ficou bastante parado, né? Uhum. Então, o Antares também não tocou muito, né? Então, eu fiquei mais nativa com a agrotóxicação direta, hein? Mas, enfim, a gente vai conciliando, né? Do jeito que dá. Às vezes coloca um sub no lugar, enfim, É vai, vai, doideira. vai dando um jeito que dá. Ó, tem uma pergunta aqui da Bá já, é uma pergunta que eu ia fazer um pouco mais pra frente, mas vamos fazer já. Tô perguntando como que É. você começou e quem foi sua inspiração pra começar. Bom, eu comecei, né, em 84, 85. Eu comecei, na verdade, em 84 comecei tocando guitarra. Certo. Aí eu era moleque, né, adolescente, aí eu lembro que eu pedi uma guitarra de Natal, meu pai me deu um violão. Eu fiquei, pô, violão, pá, beleza. Mas mesmo assim eu fui aprendendo as cordas ali. Aham. Aí eu tinha um brother meu da minha primeira banda, o Júnior, que é a minha primeira banda que se chamava Menace, né? Que ele tocava guitarra e ele vivia insistindo, Edu, toca batera, não sei o quê. Aí no ano seguinte, né, eu falei, legal, bateria é legal, né? Aí no ano seguinte eu em 85, pedi uma bateria, meu pai me deu uma bateria. Eu falei, Aí eu comecei a tocar bateria, continuei tocando guitarra, eu sempre tive outros projetos que eu toquei guitarra e baixo também, né? Uhum. Mas aí foi assim que eu comecei. Minha inspiração no começo 84, 85, tava aparecendo os primeiros trash estava nascendo. Uhum. Então a minha primeira banda, que era o Menace, a nossa principal influência era trash, né? Slayer, Metallica, Creator, Sodom, Destruction, Exodus, Sepultura, enfim, foi daí minhas principais influências no começo, mas eu também sempre curti hardcore, DRI, SOD, enfim. E comecei por aí, nos anos 80, que foi uma época muito legal, né? Anos 80 foi demais, foi legal ver tudo nascer, o crossover, o hardcore, o metal, o thrash, tudo. Enfim, aí foi indo e estamos aí, até hoje. Tem algum baterista que durante essa sua longa jornada aí que você fala assim, um ou dois que você se inspira bastante? Ah, não dá para deixar de citar o Dave Lombardo, né? Slayer, um dos mestres máximos do Aham. thrash, né? Mesmo o Gene Hoglan do Dark Angel, que é uma grande influência também.
O Charlie Benante do Anthrax, tem uns bateras de hardcore também que eu gosto, mesmo o Félix do DRI, mas alguns são esses aí, dos primeiros, assim, que me inspiraram mais no estilo que eu toco, né, que é mais thrash, mais hardcore, assim, né, esses aí. Entendi. Ó, estão perguntando aqui, qual foi a primeira vez que você escutou metal? Ó. Ó, primeira vez que eu escutei metal. Ó, eu lembro que eu escutei, a primeira vez que eu escutei um rock assim um pouco mais. Foi tipo em 1980 que eu ouvi Queen, mas aí logo depois, em 81, 82, conheci Iron Maiden, Black Sabbath, é, Van Halen, AC/DC, essas bandas, né, da época, Judas, Scorpions, foi o comecinho dos anos 80 mesmo, que eu ouvi metal pela primeira vez, por aí, Entendi. 81, mais ou menos. Atualmente você tem escutado alguma coisa nova, alguma banda nova que tá no cenário, assim? Porque o questionamento aqui sempre que a gente fica é se vai ter alguma banda que vai É, ser mainstream igual as bandas, né? O pessoal fala muito de Ghost e tal, mas eu é. fico meio pá. O que você acha? Tem ouvido alguma coisa nova? Tem alguma banda que você acha que vai vir pro mainstream? O que você acha, Edu? Ah, eu, putz, eu vou te falar que eu continuo ouvindo A só mesma coisa coisa de velha. sempre. Putz, eu conheço poucas bandas novas, assim, quer dizer, não sei, quando eu pego alguma coisa para ouvir, não adianta, eu vou lá e pego sempre as coisas velhas, sabe? As coisas antigas. Uhum. Mas tem algumas bandas legais, Slipknot, assim, o primeiro disco eu acho bem legal e tal. Já nem é tão novo, né? O primeiro disco é de 99, né? Uhum. Quando apareceu o System of a Down, achava legal também bastante, assim. Mas eu sou mais no old school mesmo, eu gosto mais das coisas mais antigas, não tem jeito. Entendi. Nenhuma dessas bandas que você tem ouvido, você acha que vai despontar aí no mainstream, dentre as grandonas? Tem alguma que Ah, você falaria assim que talvez mude ah, ou não? eu acho que tem várias bandas que despontaram já atualmente, né? Uhum. Mas mesmo assim eu continuo ouvindo as antigas, né? Mas tem muitas bandas que despontaram que eu nem conheço direito, sei lá, talvez por, sei lá, vagabundagem, nunca me interessei em ir atrás de conhecer, mas eu sei que tem muita coisa boa. Deixa eu ver, sei lá, algumas bandas, assim, eu gosto bastante de banda extrema, assim, também, grind, né? Tipo Misery Index, esse tipo de banda, assim, Uhum. mais grind, Nazum, umas bandas, sei lá, bem porrada, assim. Mas gosto mais, não tem jeito, mas as coisas mais velhas são que me atraem mais, não tem jeito. É difícil. Tô perguntando aqui se você tem algum sonho com alguma banda, assim, de dividir o palco, assim, em alguma turnê ou em algum show. Bom, bom, tem várias bandas que eu sou fã que seria muito legal, né, dividir o palco alguma vez. Por exemplo, sábado agora eu ia dividir o palco com uma banda que eu sou muito fã, o de Charge, que ia tocar no Hangar sábado agora, mas o show foi adiado. O Agrotóxico ia Ah, abrir, né? caraca. Pois é, mas por exemplo, teve uma banda que eu sou muito fã, que eu já dividi o palco na época que eu tocava no Música Diablo, que era aquela banda com o Derek do Sepultura, né? Uhum. A gente dividiu o palco com uma banda que eu sou muito fã lá no Porão do Rock, ou no Abril pro Rock, eu sempre confundo, porque a gente tocou nos dois, mas foi o DRI, né? A gente tocou junto e eu sou fã desde moleque. A primeira vez que eles vieram, em 91, eu fui. E fui todas as vezes que eles vieram. Inclusive, quando eu tinha van, eu dirigi van para eles também. Caraca. Conheci os caras tal. Foi. Assim, teve outras bandas também. Na época que eu tocava no Nitro Minds, a gente tocou junto com o Sick of It All, na Alemanha. Circle Jerks aqui no Brasil, Lagwagon, as bandas mais da cena hardcore Uhum. californiana, assim, né? Seaweed, a gente tocou junto, Down by Law, umas bandas europeias também legais, de amigos nossos, tipo Bambix, né? E, enfim. Mas outras bandas que eu gostaria de dividir o palco, não sei, se fosse com as bandas de metal, sei lá, dividir o palco com o Creator, ia ser lindo, ia ser um Destruction, sei lá. Nossa, o show do Creator esse ano. Você chegou aí no Summer Breeze esse ano? Eu não fui, olha, Nossa, foi animal.
Pois é o que eu falei, né? Essas bandas aí das antigas, tipo, eu assisti essas bandas tudo nos anos 80 e 90 também, né? E Ah. depois no começo dos anos 2000 também. Agora, hoje em dia, eu já vi todas, já tinha visto todas elas. Hoje em dia, os ingressos são preço tão gourmet, sabe? É um negócio tão absurdo. Olha, eu já vi Pior essa que banda é. na época que eu mais gostava, eu já vi aquela. Aí, puta, pra eu ir agora, puta, sabe ser alguma que eu nunca vi, por exemplo, uma das bandas que eu mais gosto, que não é nem metal nem hardcore, é Primus. Eu sou muito fã. Eu fui no SWU 2011 só por Caraca, causa do Primus. que da hora. Puta, demais. E, é, sei lá, tipo, os primeiros shows que eu fui em 85, eu fui no Quiet Riot. Em 86 eu fui VV no Exciter. Você é Aí louco. Nossa. Aí em 88 eu fui no Exhumer, em 89 eu fui nos 2 dias do Metallica, fui no Destruction. Você viu os Depois caras nascerem ali, né? Não tem Morbid como. Angel, Ramones em 91, Napalm Death em 90, sabe? Várias bandas. Aí o Slayer, a primeira vez que eles vieram no Monsters em 94, que eu ainda era cabeludo, que eu era cabeludo, né? Nos anos 80 até 95 eu tinha cabelo na cintura, né? Aham. Aí depois que eu cortei e tal, enfim. Mas hoje em dia, pra eu ir, putz, meu. Só se, sei lá, Só e se hoje em for dia uma banda muito do seu gosto, assim, porque é caro mesmo, isso é que verdade. eu ainda não vi, porque esses festivais, nossa senhora, por exemplo, o Summer Breeze do ano que vem vai ser legal, vai ter uma pá de banda que eu gosto, pena que Nossa. estão divididas nos dias. Os dias que eu vi lá que tem mais banda que eu gosto vai ser no domingo, No né? Tô domingo? pensando no caso. Apesar de ter umas bandas que eu gosto pra caramba que vão tocar no sábado e na sexta também, né? Mas, enfim, sei Nossa, lá. que nem eu nunca vi Mister Big, cara. E eu sempre, Ah, nossa, e eu é quero muito louco. muito ir ver. Eu É vi o verdade. Eric Martin esse ano com a Fantasia, né? Mas nunca Uhum. vi Mister Big ao vivo, velho. Eu acho que eu vou Eu chorar também não, bastante. é muito louco, é É verdade. muito É uma louco, das muito louco. bandas que Tem merece. alguma banda do Summer Breeze que você queria muito ver, assim? É, Desses dias aí? Sinto de todas as que vão tocar, que eu gosto muito, que eu não vi, tem o Forbidden. É Forbidden. É, Putz, é verdade. as outras todas que eu gosto bastante eu já vi. Carcass, Anthrax, Death Eu também, eu Angel, também. mas enfim, de todas as que eu gosto bastante que eu ainda nunca vi, foi o Forbidden, né? É o Forbidden. Nossa, Mas vai tocar no primeiro dia, né? Pois é, vai na sei lá, sexta-feira. eu vi. Ai, ai, beleza. Tem algum show programado agora pro final do ano de alguma banda sua? Além, sei que o sábado cancelou, mas tem alguma coisa pra passar pra galera? Então, eu toquei a semana passada, eu toquei com o Agrotóxico no SP Punk, né? E teve na semana retrasada eu toquei com o Antares lá no Rio também, que logo que eu voltei da Europa, assim, né? Pouco tempo depois. E ia ter esse discharge com o Agrotóxico sábado, que foi adiado. E agora eu tenho mais. Tem um show na semana que vem com o Antares em Santo André, no Rising Power Studios, que é do brother meu das antigas, que eu tocava com ele no Nitro Minds, é o estúdio do André, né? Que eu tocava junto no Nitro Minds, Uhum. e vai ter esse show com o Antares lá. E na semana seguinte, dia 9, eu vou tocar com Ação Direta em Araraquara. Ó, E perto no dia. daqui, hein? Acho que aí eu vou colar. Ah, É ah, 2 horinhas daqui só. olha que legal. E no dia seguinte eu vou tocar no Masters of Noise em Diadema com Ação Direta também. São os 2 últimos shows do ano, né? Que eu Ah, vou não. fazer. E esse do Antares a semana que vem são os 3 últimos. Entendi, entendi. Aí a programação toda, que nem você disse, de turnê internacional, tudo aí já tá tudo praticamente pra 2024. Sim, porque o Obscene Extreme na próxima edição, em 2024, vai ser aniversário de 25 anos do Obscene Extreme, né? A gente está confirmado, o Ratos de Sensacional. Porão também tá, ano que vem. É engraçado que eu toquei em 2019 no aniversário de 20 anos, né? Agora eu vou tocar no de 25 com ação direta, legal. Que massa, que massa. Ó, estão falando aqui, a pergunta que não pode faltar. Estão perguntando se você gosta de Ghost. Não sei se você já ouviu Ghost. Você gosta? Não, é uma Ah, pergunta polêmica aqui sempre. não, assim, eu não sou muito fã, eu acho interessante, né? Bem diferente. Minha filha gosta, mais Ah, que é? eu. Mas eu não sou muito fã, não, mas respeito. Tipo, é um negócio diferente, né? Que eles criaram tal, legal, mas o Uhum. estilo de som deles não é o que mais me agrada, assim, tal. Mas respeito total. Tem uma pergunta aqui inusitada, que o Pantiaro tá perguntando se você conseguisse talvez reviver algum artista que você Hum, gosta, que já se foi, pra é. você dividir o palco, qual seria?
Bom, teve vários artistas que se foram, que eu era muito fã, mas se for para citar um, que foi um que me abalou na época que morreu, que eu era novo ainda, e era a banda que eu era mais fã na época, era o Cliff Burton, do Metallica. Esse, para mim, era o Abalo total, top de né? top, né? Esse é o que eu citaria. Caraca. É. Bom, vamos falar de games, que eu fiquei sabendo que Gosto. você gosta bastante. Tô vendo a guitarrinha ali, ó, do Guitar Hero. É, guitarrinha, E guitarrinha. aí, como é que começou essa paixão pelos games, Edu? Conta pra gente, assim, que você teve um primeiro console? Porque nem eu ganhei um Atari quando eu tinha 5 anos. Como é que foi isso? Então, eu ganhei um Atari quando eu tinha 10 anos, em 82. Eu tinha jogado antes do Atari, eu tinha jogado telejogo já, né? Uhum. Aí depois começou a aparecer os primeiros consoles Atari, Odyssey e tal, né? Em 82, quando eu tinha 10 anos, eu ganhei um Atari. Aí já comecei ali a paixão pelos games, sempre gostei muito, mas aí depois do Atari eu tive um hiato Aham. assim, um tempo sem outro console. O meu próximo console foi ser só o Super Nintendo. Em Nossa! 94. Eu fiquei um tempo assim, meio desligado. Mas aí depois, quando eu voltei no Super Nintendo em 94, aí eu não parei mais, né? Aí depois foi o PlayStation 1, 98, o 2, que eu tenho até hoje, o 3 e o 4, e tive o Dreamcast também da Sega, né? Que era legal também, E você console. jogava o quê no Super Nintendo, assim? Sei lá, um ou dois jogos que você mais jogou? Putz, eu jogava Top Gear, eu sempre gostei de jogo de corrida, né? Eu jogava também o Super Mario As- e, Super e o Mario. Donkey Kong, né? Donkey Ah, Kong. Esses aí que eu jogava mais no Super Nintendo, eu acho. e atualmente você tem jogado alguma coisa assim? Eu jogo direto, O né? que você joga? Você joga PlayStation 5, Xbox? Como é que é? Eu tô com o PlayStation 4 ainda, tô esperando o 5 ficar um pouquinho mais acessível, né? Sei lá, quem sabe no fim do ano que vem eu pego o 5, sei lá. Por enquanto eu ainda tô no Aham, tá caro ainda, né? ainda tá muito caro, enfim. Mas o Gran Turismo, o que eu jogo, o que eu mais jogo online é o Gran Turismo, né? Do PlayStation 4, o Gran Aham. Turismo 7, né? Inclusive eu platinei o Gran Turismo 7, platinei o Gran Turismo Sport e tal. Caraca. Eu platinei 31 jogos já do PS4, né? Quer dizer, 4 foi minha filha que platinou, os outros 27 fui eu. Nossa. Então, mas franquias que eu gosto pra caramba, tipo, Hum, a minha franquia atualmente que eu mais gosto, que eu platinei 14 jogos dessa franquia, é Assassin's Creed. caraca, sério, tem qual de todos os Assassin's Creed que você mais gostou assim? Bom, o primeiro que eu conheci, eu demorei um pouco para conhecer. Eu fui conhecer só o Assassin's Creed 4, né, que é o Black O Flag. Black Flag, é. Quando eu conheci esse aí, eu entrei na franquia. Esse faz uns, ainda estava no Play 3 ainda, não tinha o Play Uhum. 4. E depois, foi o primeiro que eu conheci, é um dos que eu mais gosto, né? E da nova geração, dos 4 últimos, que eu também platinei todos, né? Inclusive eu platinei o Mirage faz pouco tempo, né? Caraca. O Origins eu acho demais, né? Que é aquele no Egito, apesar que o Odyssey também é legal pra caramba, o Valhalla na Escandinávia, é muito legal. Eu sou muito fã dessa franquia. E eu era fã de outras franquias que já vinham desde o Play 1 também, o Resident Evil, o Metal Gear Solid, sou muito fã também. Guitar Hero, né? Tem a guitarrinha aqui, sou Uhum. fã também. Enfim, mais esses aí. Os jogos mais novos, tipo Horizon Zero Dawn e o Horizon Forbidden West, platinei os dois também, sou muito fã. O Caraca, é Homem-Aranha lindo, né? é Nossa, esse muito, jogo é muito lindo. legal. O Uncharted eu platinei os 3 primeiros, tá? O Homem-Aranha também platinei os do Play 4, enfim. Se eu fosse falar pra você escolher um jogo, seu favorito de todos os tempos, você tem um nome ou não? É, eu diria o Assassin's Creed. Uhum. Antes de eu conhecer o Assassin's Creed, era o Metal Gear Solid. Eu sou muito fã também. O Metal Gear Solid 3, que é do PlayStation 2, acho que, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. O Metal Gear 3, que é o Snake Eater, né? É Uhum. muito bom esse jogo. Enfim. Tem alguma trilha sonora de algum jogo que te chamou muita atenção, assim, que você fala, meu, essa trilha eu me emocionei durante o jogo inteiro? Olha, teve alguns jogos da franquia Assassin's Creed que a trilha é muito legal, que eu gosto demais também.
a música tema do jogo principal, eu acho muito legal. Mas você sabe que teve algumas bandas que eu conheci jogando Gran Turismo, que eu gostei pra caramba. Cita Umas pra bandas gente que aí. então, umas bandas que, tipo, só tinha música no Gran Turismo, não tem disco nem nada. Eu fui pesquisar depois, tive que baixar, tipo, Caraca. assim. Não tem em plataformas digitais, tive que achei no SoulSeek, sabe? Aham. Uma banda japonesa que chama Daiki Kasho, mas os caras nem. Eles só faziam música pro Gran Turismo mesmo. Caramba. Tem umas músicas legais que eu curto. Entendi. Deixa eu ver se É, tem mais alguma pergunta aqui. é, Não, falaram do Ghost. Ah, estão falando, 50% do meu gosto musical foi formado pelo Guitar Hero. Você é. jogava o que no Guitar Hero? Mais a bateria, a guitarra? O que Mais que... guitarra também. Eu tenho a bateria também, né? Ah, Mas tem? tem também. Mas a mais legal de jogar é a guitarra mesmo, né? Porque foi o instrumento principal feito para o jogo, né? Sim, sim. A bateria é bem tosca, né? É bem estranho. A guitarra eu jogava só no Expert, né? Eu gostava de jogar no Expert Caraca! porque as palhetadas são igualzinhas, tipo. E quando eu peguei o Guitar Hero do Metallica, que tinha todas as músicas do Metallica com as paletadas, música das antigas, que eu, principalmente, que eu curto mais, né? Da Aham. época boa, então. E, putz, o Guitar Hero do Metallica, o Guitar Hero 3, o Warriors of Rock, o World Tour, teve Perguntaram vários. até a sua versão favorita aí do Guitar Hero. Tem alguma que você jogou mais? Que é a sua favorita? Eu acho que o Guitar Hero 3 e o do Metallica e o World Tour e o Warriors of Rock foram os que eu mais joguei. Mas eu tenho até uns Rock Band também. Inclusive, no Rock Band 3 Uhum. saiu uma música do Música Diablo. É a banda que Olha eu tocava. só! Aham. Só que era uma música para download e saiu só na plataforma Xbox. Então eu nunca joguei ela. Poxa vida! Eu nunca tive Xbox. É porque eu sou fã pra caramba de PlayStation, mas não é por causa disso que eu nunca tive Xbox. Deve ser animal o Xbox também. Aham. Mas infelizmente essa música ela saiu no Rock Band 3, ela saiu só para download e o download só tinha pro Xbox. Então eu nunca joguei ela. Mas é legal que saiu uma música de uma banda que eu tocava, Bom, né? sensacional, sensacional. Então perguntando aqui se você já jogou o Rocksmith, que no PS4 dava pra usar a guitarra real mesmo. Meu, então, você sabe que eu tenho um brother também que curte jogo pra caramba, videogame, e ele tinha esse jogo e ele me deu. Caraca. Ele me deu, e eu tenho guitarra também. Só que precisa do adaptador para ligar a guitarra no PlayStation. E eu nunca tive esse adaptador, mas eu tenho o Rocksmith. Mas nunca joguei com a guitarra de verdade, né? Eu queria, mas sei lá se eu consigo achar o adaptador, talvez. Acho que ainda consegue, né? Achar na Deve internet. achar, deve Porque achar. tem um adaptador especial para ligar a guitarra, né? Porque o que você liga a guitarrinha do Guitar Hero é um outro. É tipo, tem uma entradinha lá e tem um Uhum. sensor, né? Agora, para ligar a guitarra mesmo do Rocksmith, eu não tenho esse adaptador aí. Então, É, o eu tenho o jogo, mas nunca joguei. pessoal tá falando que talvez no Mercado Livre você ache. Então, eu acho que acha mesmo, é verdade. Só que o que eu tenho é do PlayStation 3, né? Eu consertei meu PlayStation 3 faz pouco tempo que ele tinha Ah, pifado. é? Então, eu precisava consertar meu PlayStation 2 também, mas enfim, eu Você precisava ir atrás. coleciona vários consoles assim também? Você É, gosta de então, na colecionar? verdade, era assim, né? Quando eu entrei na era PlayStation, em 98, que eu peguei o Play 1, Uhum. aí passou um tempo, eu peguei o Play 2, só que eu vendi o 1. E eu peguei o Dreamcast na mesma época, que era equivalente, era o concorrente do Play 2, Sim. era o Dreamcast, né? Uhum. E aí eu vendi o Dreamcast também para pegar o Play 3. Só que aí eu falei, pô, por que eu tô vendendo meus consoles? Eu me arrependi de ter vendido o Play 1 e o Dreamcast. Eu devia ter ficado com todos, né? Aham. Aí, tanto que o Play 2 eu falei, não vou vender, mas eu preciso consertar ele, que ele não tá funcionando, né? Uhum. Então, Entendi. atualmente eu tenho o 2, o 3 e o 4 PlayStation, né? Entendi, entendi. Isso aí. Ah, tem uma pergunta aqui. Ele acha que o Guitar Hero ajudou o rock a aumentar seus ouvintes no seu lançamento? Vários amigos meus começaram a ouvir rock mais depois do Guitar Hero. Ó, pergunta legal. Sim, eu concordo plenamente, porque inclusive a minha filha está com 15 anos, né? E Uhum. ela começou a jogar e se interessar por rock, conheceu várias bandas no Guitar Hero também, né? Começou a curtir Metallica, Slayer, desde pequenininha e tal. Inclusive, aí quando ela começou a jogar, ela começou a me apavorar também, jogar no Expert. Nossa, ela joga bem pra caramba. É muito legal. E eu acho que com certeza o Guitar Hero ajudou sim o rock, porque
ultimamente, sei lá, o rock, não sei, principalmente no Brasil, né? Não tá tão em evidência como Você acha que era, deu né? uma caída, assim? Será que foi a pandemia? Não sei. E também sei lá, esses funk, sertanejo, universitário, essas coisas aí, sei lá, é Brasil, né? Enfim. Então, eu sinto que sim, agora tá voltando essa parada dos shows e tal, Edu, não sei o que você pensa, É, mas eu sinto que a gente que curte metal assim, ou que curte é, qualquer som mais extremo ou fora, é, a gente tem é. uma certa carência, né, cara? Tipo, Tem, tem. Tem, com certeza. E o Guitar Hero ajudou nesse ponto, com certeza, a abrir um pouco mais o público, né? uhum, Mas uma coisa que é bastante diferente de antigamente é que mesmo assim nos tempos atuais a gente tem bastante show, bastante evento, né? Tanto que tem final de semana que tem 3 shows gringo aqui em São Paulo. Você fala, porra, qual que eu vou, né? é Já verdade. antigamente era bem raro, né? Nos anos 80, começo dos 90, era um ou outro, você tinha que ir, né? Só que em compensação também era bem mais barato, né? Bem mais acessível. Tipo, eu ia no Monsters of Rock em 94, acho que não custou nem R$ 100 o ingresso. Não tinha pista VIP. Tipo, assisti o Slayer colado na grade, na frente do Jeff Hanneman em 94. Hoje Nossa, em dia você vai pagar 900 pau numa pista VIP, numa sai fora. pista VIP é muito caro, cara. Não dá, né? Pelo amor Isso de é Deus. verdade, que nem você falou, ingresso gourmetizado, é complicado. É É difícil, né? complicado. E assim, você tem vontade, não sei, de algum dia, né? Que você falou da trilha sonora da banda que você fez parte saiu para um jogo. Você tem vontade de compor ou de fazer alguma música para algum game? Se eu recebesse o convite, eu acho que eu encararia, com certeza. Eu acho que ia ser bem legal. Tem algum jogo assim que talvez você fale, nossa, com certeza eu faria uma trilha sonora para se lançar assim um novo, não sei, um Uncharted da vida, alguma coisa assim? Pode ser. Um Assassin's Creed, que eu sou fã, um Metal Gear novo que não sai faz tempo, algum legal, Verdade. porque os últimos que saíram são meio chatos. O próprio Gran Turismo mesmo, que Uhum. tem algumas bandas legais na trilha do Gran Turismo. Né? Eu encararia na boa, com certeza. Se eu te perguntasse entre Nintendo e PlayStation, a resposta é. Eu gosto pra caramba da Nintendo, mas PlayStation, sou suspeito para falar, né? Gosto muito. Mas eu gosto também das outras plataformas, também Nintendo, Uhum. ou Xbox, né? Acho todas demais, né? É que PlayStation eu sou muito fã mesmo. Já jogou alguma coisa pra PC ou não? Nunca jogou no PC. Putz, PC não, nunca joguei. Minha filha joga algumas coisas, mas eu nem sei direito que jogo dela joga, mas Uhum. para PC eu realmente não joguei poucas coisas, tipo, sei lá, nos primórdios dos primeiros computadores, eu tinha o Prince of Persia, que eu gostava de jogar Aham. tipo, no teclado e tal, né? Que não era nem. Nem tinha notebook naquela época, ainda era os Aqueles computadores de de mesa e tubo. tal. Aham. É legal. Certo. Tem mais alguma pergunta aí, chatzão? Deixa eu ver. Ó, tem um menino que escreveu assim: eu decorei uma música no Expert e tocava de olho fechado. A galera tá comentando aqui. Tem alguma música do Guitar Hero que você gosta de jogar mais? Que você gostou mais, assim, que é a mais difícil? Que foi difícil tirar no Expert? Putz, teve umas que foi bem difícil. Por exemplo, Raining Blood do Slayer tinha uma parte que eu apanhei tanto para conseguir passar, que minha Sério? filha conseguiu passar antes de mim. Não acredito. Uma parte no começo, antes de entrar o vocal, que é bem complicada, mas aí eu penei até pegar no Expert, porque eu não gostava de jogar as músicas nos outros níveis, porque não era fiel, assim, principalmente as palhetadas, né, de metal, no Expert é igualzinho, né, tipo Disposable Heroes do Metallica, tinha que fazer mesmo, nossa, saía com o braço, mas era legal, porque era igualzinho, né, tipo palhetado e tal. Tem É da hora. algum jogo que você recomenda pra galera atualmente jogar assim? Ou algum jogo que você jogou? Você falou assim, ó, galera, joga esse jogo aí, que é muito bom, enfim. Ah, deixa eu ver. Bom, Assassin's Creed, recomendo todos. É, Uncharted eu acho legal. Dos jogos mais atuais, a franquia Horizon, né? Horizon Zero Dawn e Acho que Forbidden muita gente West não conhece. Uhum. são demais esses jogos também. Deixa eu ver, tem alguns jogos que eu notei aqui, até para não esquecer. Eu lembro também de um jogo que eu gostava muito do Dreamcast, que era o Shenmue. Nossa! Não sei se você lembra, eu até peguei a versão para o Play 4 também, eu baixei. Mas enfim, sei lá, eu acho que jogos mais atuais, essa franquia que é a mais nova, o Horizon Zero Dawn e o Horizon Uhum. Forbidden West, né?
Eu acho que indicaria, que eu acho bem legal. E Assassin's Creed, os jogos novos, os últimos 4 são mais RPG, mas tanto que a galera que é fã, né? Eu participo de grupos do Assassin's Creed, dos jogos que eu mais gosto, eu participo de grupos do Gran Que Turismo. massa. Então a gente vê a galera que é mais das antigas metendo a boca nos atuais, que é muito RPG. Aham. Mas são estilos diferentes, mas eu gosto dos dois estilos, do atual e do antigo também. Que massa. Ó, tô perguntando aqui sobre Gran Turismo. Pergunta se ele já chegou a jogar em algum cockpit. Ó. Então, eu nunca joguei, só jogo no DS4 no controle mesmo. Eu Ah, sou caraca. louco para ter um cockpit. Ó, modéstia à parte, eu jogo razoavelmente. Por exemplo, ó, eu gosto de jogar muito online, né? No Gran Turismo 7, eu tenho mais de 200 vitórias online. Nossa. No Gran Turismo Sport, eu tenho mais de 1.100 vitórias online. É assim, né? No Gran Turismo é assim, você joga por regiões. Por exemplo, Uhum. eu tô aqui na América do Sul, então eu jogo por causa do fuso horário, a gente joga online com jogadores de todas as Américas, América do Norte, Central e do Sul, né? Então é cheio de americano na sala. E é da hora bater os americanos nas corridas. É muito legal. E, por exemplo, quem tem PlayStation lá na Europa joga com o pessoal da Europa ali, é meio dividido, né? Entendi. Entendi. Mas enfim, eu gosto bastante. Que massa. Bom, a gente já tá chegando aqui nos nossos finalmente. Edu, queria que você falasse aí pra galera suas redes sociais da banda, deixar uma mensagem aí pra galera aqui no nosso final do nosso bate-papo. Legal. Bom, nas redes sociais eu tenho, né, o que eu mais uso é Instagram e Facebook, que é Edu Nicolini 72, né? No Instagram, e no Facebook também, e no YouTube, apesar de que eu ando muito defasado no meu YouTube, eu estou precisando dar uma atualizada lá, porque né, durante a pandemia eu aprendi a editar vídeos também, e eu tenho uma GoPro, eu levo em quase todos os shows, eu levo a GoPro, aí vira e mexe eu subo vídeos. Durante a pandemia eu fiz muita collab também, essas Massa. coisas e tal, eu gravei drum cover, enfim. E as redes sociais da banda tem o voodoopriest.metal, tem o Antares Metal, não lembro se é Antares Metal ou Antares.metal. Tem o Pessoal, Ação vai Direta, colocar aqui pra você, fica tranquilo. tem do Ação Direta Oficial e do Agrotóxico HC. São as bandas Fechado. atuais que eu toco. É isso, galera. Ou você colocar a exclamação Edu no chat aí também tem todas as redes. E o pessoal aí do Meus Montes vai colocar as redes sociais das bandas também. Edu, obrigada pelo bate-papo. Espero que você tenha gostado. Gostei. E fechou. A gente em breve aí eu coloco aí nas redes sociais, depois eu te mando. Fechou? Legal, valeu você, Fechou. Cintia, aí pela oportunidade. Aí, um abraço para todos os fãs Imagina. seus aí. É isso aí, tamo junto. Tamo junto. Valeu, Cintia. Obrigada. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.